Obrigado, Amaro. Professor Daniel, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom, a gente vai conversar hoje sobre a diferença no trato com o dinheiro, com as finanças entre homens e mulheres. Esse papo está ficando parecendo um papo sexista aqui. Interessante é como que as pessoas no seu gênero se comportam de forma diferente. É questão cultural, não é? As mulheres estão trabalhando já há muitos anos, mas elas ainda carregam, né, aquela capacidade de poder gerenciar muito mais com muito menos, frente às limitações que elas tinham, né, que tratar dentro de casa também, na época que ainda não trabalhavam. Isso até hoje tem efeitos. Então, as mulheres, digamos, por conta até dessa história que elas possuem, né, que é uma história recente, Sim, né? sim. Porque no Brasil, até a década de 50, 60, a gente via poucas mulheres no mercado de trabalho, elas estavam mais em casa. Então, essa história ainda se reflete na maneira como lida com o dinheiro. Com certeza. Né? Quando a gente pensa em relação até mesmo ao que nós temos hoje de mais grave no Brasil, que é a restrição ao crédito por conta de não possuir condições de pagar, apenas 38% das mulheres já tiveram um dia o nome inscrito em órgãos de defesa ou de registro de consumo, né, por não pagamentos. 19% hoje ainda tem o nome que está inscrito, mas 42% nunca teve o nome chamado sujo no mercado. Isso é diferente em relação aos homens? Bastante. O Sério? homem supera os 50% de pessoas que já tiveram nome inscritos um dia. Então, só nesse aspecto a gente sente uma diferença tremenda, né? Porque ela preserva muito mais a sua capacidade de comprar a crédito, já que na necessidade de poder comprar, ela precisa ter o nome limpo dela. E tem muita gente que olha e fala, não, mas as mulheres gastam mais, gastam de maneira inconsequente. 53% se consideram consumistas. E olha... E elas se enxergam e falam, eu sou consumista. E ainda assim elas cuidam melhor das finanças. E ainda assim elas cuidam melhor das finanças, porque elas estabelecem metas muito mais claras, né? Metas que são objetivas com relação, por exemplo, a comprar residências, né? Cerca de 23% deseja ter um imóvel próprio, e isso vai estratificando em outras áreas. Então, viagens é também aquilo que dá mais prazer às mulheres, e elas programam viagens e compras simultaneamente, se for possível, né? Então, esse percentual é interessante. É relevante também pensar na questão de controle, Ronaldo. De controle? Controle. Né? Quando se fala sobre controle financeiro, das mulheres todas, 40% delas faz algum sistema de controle. Cerca de 23% faz através de planilhas eletrônicas, 17% faz uso de softwares, como aplicativos de celular, e apenas 15% diz que não tem controle nenhum. Né? Isso é bastante significativo. Significa que nós temos aí pelo menos 85% das mulheres que de alguma forma controlam as contas ali, faz algum tipo de registro para saber quanto estão devendo. E a diferença disso são as mulheres que controlam apenas com o saldo da conta bancária. O que isso revela para a gente? Que a compra que ela só faz à vista. E se ela compromete o saldo bancário, ela compromete com base na perspectiva do que ela terá mês que vem. Então, ela não compromete além desse valor, né? Obviamente, tem algumas pessoas que erram a mão e acabam tendo problemas com crédito, né? Como a gente falou agora há pouco. Mas o comportamento é muito mais pé no chão, né? Você controla muito mais firmemente esses recursos disponíveis, porque a fonte do recurso antigamente era apenas o marido, né? E então, em casa, entrava aquele valor limitado para poder consumir. E ela aprendeu a gerenciar com este valor. E quando ela vai para o mercado de trabalho, agora, o que ela faz é carregar a mesma perspectiva, como você disse agora há pouco. Isso é muito interessante observar, professor Daniel, porque no Brasil nós temos também um histórico de que as mulheres ganham menos. Nós temos um problema de gênero aí bastante significativo no que diz respeito ao quanto as mulheres recebem. Às vezes, nas mesmas funções exercidas pelos homens, elas ganham menos que os homens. Ou seja, com menos salário, elas mantêm um controle mais rigoroso. A variação, talvez até por isso, inclusive, né? A variação é de 19% a 23% dependendo da função. Então, essa diferença de salários também implica em restrição. E a restrição é boa para poder garantir que a pessoa se eduque. É exatamente esse ponto que nós estamos no Brasil hoje, né? Pessoas com dificuldade financeira que vão poder, daqui a pouco, aprender a lidar muito melhor com o pouco dinheiro que tem, porque nas vacas gordas todo mundo gasta muito mais.
Você tem defendido isso, né? Não é porque se ganha pouco que não é possível ter um controle dos gastos, que não é possível fazer, inclusive, uma poupança. E poupança é um outro tema que tem uma especificidade na maneira como homens e mulheres tratam o dinheiro. Sim, tem. Né? As mulheres, quando realizam poupança, elas realizam com base em metas. Né? Então, quando se pensa em guardar dinheiro, a maioria das mulheres, foram 900 mulheres pesquisadas, né? Elas trabalham com essa poupança, essa reserva de valor, com metas específicas. Então, elas possuem metas de longo prazo, que diz respeito à sua residência, ao seu carro, e também metas de curto prazo, que diz respeito às roupas que usam, né? Aos materiais que compram, às compras que realizam hoje, ou inclusive às viagens que elas querem promover. Então, a poupança na mulher é algo muito mais presente. Por quê? Porque ela estabelece uma meta e persegue essa meta, né? E ela faz o que tem que fazer para poder garantir que esse recurso esteja disponível para poder comprar ou utilizá-lo quando está planejado. Então ela faz, digamos, um planejamento das suas finanças, até mesmo nos investimentos que ela pretende fazer nos próximos meses, nos próximos anos. Então, se ela sonha fazer, digamos, uma reforma na cozinha, ela já começa a se organizar financeiramente para isso. Trabalhar para isso. Né? E por que os homens não são assim? Porque, às vezes, o homem está na lida, está na correria, né? Como fala assim, e todo mundo é assim, na realidade, mas ele não foca nesses recursos porque ele considera que esses recursos vão ser gerenciados por alguém. E então acaba deixando isso para a gestão de uma segunda pessoa. Né? Às vezes vai para o gente do banco, às vezes vai para a esposa, para o esposo. Né? Nessa pesquisa, fala-se que cerca de 23% das pessoas entregam ou deixam a gestão dos recursos para o companheiro. Né? Para o companheiro. Quer dizer, o percentual de mulheres que deixam que o homem gerencie o dinheiro da casa sozinhos é apenas 23%. O restante participa ativamente ou em parceria ou sozinha nesse recurso. Bom, então nós temos diferenças na maneira como se trata o dinheiro, mostra mais uma vez como a cultura influencia, né, a maneira como se lida com as finanças. Exatamente. Professor Daniel, valeu pela nossa conversa mais uma vez, foi um prazer. Semana que vem vamos falar sobre a postura dos aposentados com o dinheiro. Pois é, aposentado também tem um jeito específico de lidar com o dinheiro? Bastante diferença. A gente vai falar sobre isso então daqui uma semana dentro da nossa coluna de finanças pessoais. Eu agradeço o professor Daniel, agradeço você por ter acompanhado também a nossa conversa.